Olá pessoal, tudo bem? Há muito tempo eu tenho tratado aqui de assuntos ligados à ética médica, algumas notícias referentes à responsabilidade civil de hospitais, direitos do paciente, mas pouco nós temos falado aqui no canal sobre empreendedorismo médico. Eu gostaria de começar a tratar aqui com vocês um pouco sobre isso. Assim, eu queria tratar desse assunto como se fosse o direito empresarial médico, ou seja, ajudar a vocês a discutir um pouco algumas questões ligadas a direito empresarial dentro da área médica, que assim, existem algumas nuances que muitas vezes não são observadas. Tá? E com isso eu quero convidá-los, você que quer abrir sua clínica ou já tem a sua clínica, o seu hospital, seu laboratório de análises patológicas, clínica de diagnóstico e tudo mais, para a gente começar a discutir sobre isso e verificar também, né, se a sua empresa está totalmente regularizada para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Antes de mais nada, a pessoa jurídica, né, é uma abstração, né? Ela não existe de fato, mas de direito sim. Ela possui a data de nascimento, a data de encerramento, aniversários, ela paga suas dívidas, ela distribui presentes, que aí eu estou brincando aqui em relação à distribuição de lucros, por exemplo. Ela tem que ser tratada como uma pessoa, apesar dela não ser uma pessoa de carne e osso como nós. Falando uma obviedade aqui, mas a gente precisa entender que a pessoa jurídica, ela existe apesar dos seus sócios, dos seus donos, tá? O Código Civil trata das pessoas jurídicas, nós temos algumas leis que complementam o Código Civil, né, nesse caso de direito de empresa, e nesse caso aqui eu quero apresentar para vocês a Resolução 1980 de 2011 do Conselho Federal de Medicina, que ela trata sobre a abertura, né, o cadastro das pessoas jurídicas ligadas a órgão, ligados à medicina, né, administração de saúde, essas coisas, e como elas precisam se comportar eticamente junto ao Conselho Regional. Tá? Quando eu falar para vocês sobre a Resolução 1980 de 2011, ela tem dois artigos que fazem menção a um anexo dessa resolução. Então, quando eu estiver falando dessa resolução, eu estou falando do anexo dela e não propriamente na resolução. Então, pode jogar aí no Google, você vai conseguir, é a Resolução 1980 de 2011. E o que fala a Resolução 1980? Basicamente, ela fala quais são as empresas médicas que precisam estar submetidas a um registro nos Conselhos Regionais de Medicina, aonde estão sediadas. O artigo 3º dessa resolução trata quais são essas empresas. Eu vou dar uma lida muito rápida, mas você pode fazer uma consulta lá. As empresas, instituições, entidades ou estabelecimentos prestadores e ou intermediadores de assistência à saúde com personalidade jurídica de direito privado devem registrar-se nos Conselhos Regionais de Medicina da jurisdição em que atuarem nos termos das leis 6.839 de 80 e 6.656 de 98. No parágrafo único desse artigo fala quais empresas estão enquadradas no artigo 3º. Quais sejam as empresas prestadoras de serviços médicos, hospitalares de diagnóstico ou tratamento, as empresas, entidades e órgãos mantenedores de ambulatórios para assistência médica a seus funcionários, afiliados e familiares, as cooperativas de trabalho e serviço médico, as operadoras de plano de saúde, de medicina de grupo, de planos de autogestão, as seguradoras especializadas em seguro-saúde, as organizações sociais que atuam na prestação e ou na intermediação de serviços de assistência à saúde, serviços de remoção, atendimento pré-hospitalar e domiciliar, empresas de assessoria na área de saúde, centros de pesquisa na área médica, empresas que comercializam serviços na modalidade de administradoras de atividades médicas. Todas essas empresas, elas precisam estar registradas nos conselhos regionais
de medicina. Outra questão que é bastante importante é a existência de um responsável técnico para que responda junto aos conselhos regionais qualquer eventualidade dentro da execução da atividade social da empresa. Quando eu digo atividade social, eu falo a finalidade dela, prestação de serviços, de saúde, né? E é importante ter essa pessoa porque as empresas médicas não necessariamente precisam ter médicos como sócios dela, podem ter qualquer pessoa, tá? Essas pessoas, elas vão responder junto ao Conselho de Medicina como médicas, porque somente os médicos são submetidos às normas éticas dos conselhos regionais, as empresas médicas também, né? Do Conselho Federal de Medicina, melhor falando, e também das resoluções estaduais. É importante que essa pessoa esteja registrada como responsável técnico no contrato social da empresa, encaminhando inclusive isso para o conselho registrar, né, no seu cadastro lá, qual que é a pessoa física, né, que é responsável por isso. É importante também deixar claro que a prestação de serviços médicos ela não está ligada a qualquer ato mercantil ou comercial, tá? É importante a gente levar isso em consideração porque o Código de Ética Médica diz isso. Então, o médico não deve participar numa dessas empresas que eu acabei de falar, que está no parágrafo único do artigo 3º da resolução, do anexo da resolução. É importante que essas empresas não estejam associadas com práticas mercantis ou comerciais, tá? Senão você vai estar lá com uma infração ética dentro da atividade social da sua empresa, tá? Além da questão do responsável técnico, e eu queria destacar aqui com vocês uma importante informação que está tratado no artigo 8º do anexo da resolução. Por quê? Muitas vezes a gente tem aí alterações de contrato social, com alteração de sócios, a gente tem alteração do próprio responsável técnico, nós temos, por conta da alteração de endereço, novo alvará de funcionamento dado pela prefeitura, um alvará de funcionamento pela vigilância sanitária. Então, essas informações todas, uma vez alterada, tem que mostrar tudo, tem que ser registrado tudo no Conselho Regional de Medicina, que é da jurisdição de onde que você está sediado, com a sua empresa, tá? É importante isso, porque pode haver, por uma irregularidade maior de 2 anos, a suspensão do registro. Isso é importante, aí a empresa não pode funcionar por força tanto da resolução quanto da lei, tá? Eu vou dar uma lida no artigo 8º e o parágrafo 1º dele. A regularidade do cadastro ou registro da empresa, instituição, entidade ou estabelecimento é dada pelo certificado de cadastro ou registro a ser requerido e expedido anualmente no mês do vencimento, desde que não haja pendências no Departamento de Fiscalização. Como vocês sabem, o Conselho Regional é um órgão fiscalizador das atividades médicas e é importante entender que ele tem como fazer fiscalização na sua empresa, tá ok? Então vamos lá para o primeiro. A empresa, instituição, entidade ou estabelecimento que não renovar o cadastro ou registro por período superior a 2 exercícios consecutivos estará sujeita à suspensão de cadastro ou registro a partir da deliberação de plenária do respectivo regional. Então vai ter uma reunião para tratar do assunto referente a essa empresa. Sem prejuízo das anuidades em débito até sua inativação ex officio no cadastro de pessoas jurídicas, ou seja, pode acontecer de ter uma baixa do CNPJ da empresa por conta de uma suspensão dessa, tá? É importante a observação desse caso, porque pode acontecer alguma coisa assim, passou batido. Muitas vezes os médicos têm lá o seu consultório, a sua empresa. E muitas vezes, por conta isso é simples, é coisa mais tranquila de administrar.
acabou não tendo uma pessoa para auxiliar, tanto um assistente administrativo até uma empresa de consultoria desses assuntos. É muito importante, porque essas empresas aí, ou pessoas que possam ajudar nessa consultoria, sabem o que tem que ser feito aí no dia a dia a respeito das informações dadas pelos órgãos governamentais, tipo prefeitura, regularidade fiscal a respeito de pagamento de impostos, né, até alvará, renovação de alvará de bombeiro, de vigilância sanitária. Essas questões são muito importantes que podem atrapalhar o seu negócio. São regras que estão nessa resolução e que eu convido vocês a darem uma olhadinha e verificar realmente se tudo está passando bem ali na sua empresa, se está tudo regularizado. E não é algo muito fora do comum andar direitinho nesse ponto. Então vamos lá, nós vamos conversar em outras oportunidades sobre a questão de responsabilidade técnica baixa da empresa, como que se faz regularidade de impostos. Outra situação que eu quero tratar também com vocês é a questão da vinculação entre os médicos. Nós temos ali o corpo clínico, que também deve ser informado para o Conselho Regional, e existem médicos que estão lá por uma vinculação trabalhista, ou eu estou sublocando uma sala para um colega, né? Essas informações são importantes porque, inclusive, sobre a questão da responsabilidade da clínica sobre essas pessoas. Então a gente vai tratar disso em outras oportunidades e eu acho bastante interessante dar uma parada depois de ouvir isso tudo e dar uma olhadinha se realmente a minha empresa ela está totalmente regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina e também aos órgãos governamentais. Tá ok? Essa é a minha dica para vocês. Nos próximos encontros vamos continuar tratando dessa resolução sobre questões de empreendedorismo na área da atividade médica, né? Eu acho que é um tema que a gente vai despertar algumas necessidades em todos vocês. Médicos interessados numa prestação de serviços com excelência aos seus pacientes, aos clientes. Ok? Um forte abraço a todos e até mais.